Olá, o empresário de sucesso está chegando. Estamos passando por uma situação muito delicada em relação ao novo coronavírus. Muitas pessoas estão recorrendo à terapia, yoga, meditação, a fim de cuidar do corpo e da mente. Hoje eu converso com Tatiana Parreira, empresária e criadora do Tatiana Parreira Projetos e Propósitos. Seja bem-vinda, Tatiana. Muito obrigada, Mirela. Prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar, você tem um currículo excelente, graduada, MBA, caminha muito bem aí nesse mundo corporativo. Como é que você iniciou esse projeto? Bom, a ideia desse projeto surgiu depois de alguns anos trabalhando tanto como consultora de negócios, como professora também nessa área. E eu fui entendendo ao longo dos anos que muitos dos negócios e dos projetos que a gente tinha em mente para colocar em prática eram muito viáveis financeiramente e até mercadologicamente, mas por algum motivo as pessoas não conseguiam colocar os projetos em prática. E eu comecei a perceber que às vezes as relações ou a forma como as pessoas se portavam dentro dos negócios impedia que os projetos saíssem do papel. Então, eu decidi estudar a abordagem sistêmica, que é uma abordagem terapêutica, e também a abordagem de propósito para entender quais os efeitos das relações dentro dos ambientes de negócios e, principalmente, como a configuração dessas relações pode impactar nos resultados para as pessoas, para os clientes, para a própria empresa, para esse mercado no qual essa empresa atua. Então, eu decidi montar um escritório especializado em propósito e que trabalha também com essa abordagem sistêmica para que a gente possa compreender essas relações, tratá-las e fazer com que elas sejam relações que caminhem em direção ao sucesso e ao que é saudável para esse grupo de pessoas e de projetos. Tatiana, você acabou de dizer, né, que você utiliza a base sistêmica. Para quem desconhece, é a base da constelação familiar, organizacional e estrutura. Como isso funciona na prática e quem são os seus clientes? Isso mesmo. Bom, as constelações, né, o termo é até um termo meio místico, as pessoas às vezes ficam com um pouco de preconceito em relação a isso, mas isso tem a ver com a tradução do alemão para o português, né, para o inglês também. E é uma abordagem terapêutica com fundo muito filosófico que entende que os efeitos de uma situação ou de uma questão com a qual a gente esteja lidando podem ser sistêmicos, ou seja, um conjunto de coisas, um conjunto de elementos pode estar se relacionando de um modo que deixa a empresa ou um projeto, ou aquele grupo de pessoas, equipe, pouco saudável. E a constelação, ela faz um trabalho de gerar consciência desse processo. Então, é como se a gente fosse visualizar a questão com a qual a gente está trabalhando em 3D, digamos assim. E é uma abordagem extremamente prática para o campo organizacional, porque ajuda a gente a compreender como este negócio se posiciona frente aos demais elementos do mercado dele, ou em especial como as relações estão acontecendo dentro da estrutura das organizações. Eu hoje atendo individualmente executivos, empresários, né, muitas empreendedoras também, e atendo empresas já muito estabelecidas, algumas de grande porte, que têm o interesse de compreender elementos ocultos dentro da própria organização. Eu costumo chamar isso de cultura oculta. Então, quando a gente está trabalhando com uma situação, por exemplo, de conflito na direção de uma empresa, ou com uma situação de queda no faturamento, muitas vezes a gente tende a atacar diretamente o problema, ou o conflito em si, entre aquelas pessoas que estão envolvidas, ou a questão financeira diretamente, né, buscando vendas ou alguma coisa nesse sentido. E frequentemente pode ser que a questão original que deu origem a esse problema ou a esse sintoma que está aparecendo na empresa tenha um fundo sistêmico, tenha a ver com outros elementos que também fazem parte daquele conjunto e que não estão sendo visualizados. Então, a abordagem sistêmica nos ajuda a olhar para aquilo que ainda não foi visto, para elementos que estão sendo, às vezes, negligenciados dentro da empresa e que, por serem negligenciados, começam a gerar um campo de problemas e de questões desafiadoras que vão aparecer em conflitos entre as pessoas, conflitos societários, que podem aparecer numa diminuição do volume de vendas, em qualquer aspecto que crie um impeditivo para um movimento saudável daquela empresa ou daquele profissional. E Tatiana, além de você trabalhar essa consciência do projeto, você também trabalha bastante sobre o direcionamento do olhar, né? Como nós podemos enxergar situações de ângulos e propósitos diferentes. Esse é o mais interessante também dessa metodologia.
Sim, sim. Porque muitas vezes a solução não tem ligação direta com o problema. Muitas vezes a solução precisa estar em aspectos que nós não vimos ainda dentro do nosso projeto, né? Então, quando a gente está lidando com, especialmente com desafios, como é o caso que a gente tem agora, né? Nós estamos lidando com um cenário imprevisível e com vários desafios que são muito novos para nós. Quando a gente está lidando com situações assim, se a gente só focar no problema ou no sintoma que está aparecendo, dificilmente a gente cria um campo de criatividade para que a gente possa criar soluções ou para que a gente possa encontrar um caminho de solução. Então é muito importante que a gente possa olhar para qual é a direção, para onde eu estou indo e como eu quero estar quando chegar lá. E quando a gente está trabalhando com soluções, é importante a gente entender que soluções são evolutivas. Então, a gente dá passos, a gente constrói as soluções. E cada vez que a gente dá um passo, toda aquela rede sistêmica, todo aquele conjunto de elementos vai sofrer as consequências desses passos que nós estamos dando. E é assim que as soluções vão sendo construídas, né? Constituídas, enquanto nós vamos construindo essa realidade. E partindo desse pressuposto de que as soluções são evolutivas, a gente precisa entender a importância do processo, de valorizar o processo e não de ficar esperando uma solução milagrosa que uma coisa só vai poder solucionar ou vai poder resolver os problemas. Frequentemente é um conjunto de soluções, vários aspectos que nós precisamos olhar e que nós negligenciávamos, e que quando a gente começa a incluir possibilidades de mais consciência dentro dos nossos projetos, a gente também cria possibilidades maiores de aprendizado, que talvez seja o grande elemento para esse momento da nossa vida, né? Até muito pouco tempo, quem tinha conhecimento tinha tudo, né? E agora a gente precisa ter, na verdade, a habilidade de aprendizado. Quanto mais aprendizado nós conseguimos construir para nós mesmos, mais nós conseguimos criar nessa realidade que nós vivemos no momento. E Tatiana, pensando agora nessa metodologia dentro da empresa, além de você atender os grupos, as equipes, você também trabalha e exerce o trabalho individual de cada um, né? Então, ou seja, aquele chefe que talvez ele não atue como um chefe, aquele colaborador que não está atuando na função dele, ele não consegue desempenhar esse problema dele. Então, ou seja, esses empresários, eles procuram essa metodologia, pois a estrutura da empresa não está alinhada e isso pode afetar também a produtividade e os resultados da companhia. Pode e afeta, né, na prática. Sim, frequentemente, e para isso a gente usa um termo que é chamado sobreposição de contextos. Frequentemente, as relações entre líderes, liderados e pares, elas carregam mais do que só uma relação profissional. É muito comum que a gente projete no outro, na empresa, e especialmente para os nossos líderes e liderados nessas relações hierárquicas, é muito comum que a gente projete outras relações e outros aprendizados que nós trouxemos do nosso passado, de outras experiências que nós tivemos. E isso faz com que as nossas relações dentro da empresa frequentemente não fiquem no lugar adequado, digamos assim. Então, tem muitos líderes que se comportam como estagiários, tem muitos estagiários que estão se comportando como se fossem filhos dos seus líderes, e isso cria todo um emaranhado de relações que normalmente é inconsciente, mas que obviamente vai impactar na produtividade e nos resultados dessa empresa. É fácil a gente ver isso quando as pessoas contam sobre os trabalhos delas. A maioria dos conflitos não tem nada a ver com o trabalho em si, e sim com as relações. Né? Então, muitas pessoas trazem, nossa, é muito difícil o meu chefe, nossa, é muito difícil a empresa. E quando a gente vai investigar isso, a questão é de relacionamento e às vezes não tem nada a ver com o chefe, com o líder, ou com o liderado, ou com a empresa, ou com o trabalho em si. Muitas vezes tem a ver com a pessoa. Né? E dentro desse ambiente que nós estamos vivendo de fragilidades expostas em função de toda essa crise, é um momento também muito importante para o amadurecimento. É uma oportunidade de amadurecimento muito grande, porque as nossas fragilidades ficaram expostas, e se a gente pode usar abordagens que nos ajudam a compreender, a ter mais consciência disso, a gente também começa a criar a possibilidade de criar novas versões de nós mesmos, para esse futuro que nós queremos construir, mas para que a gente possa construir negócios mais humanos e negócios mais prontos e mais amadurecidos para essa realidade de mundo que a gente tem e que já nos solicita, né, negócios mais amadurecidos.
nesse momento. Tatiana, você falou agora de futuro. O que a gente pode esperar, então, de um cenário pós-pandemia? Você está otimista? Compartilha com a gente um pouco mais sobre isso. Sim, eu tenho uma visão muito otimista, até acredito que em função da questão do propósito, né, de entender que estamos a serviço de algo maior, né, das nossas comunidades, dos nossos ecossistemas. E eu vejo um cenário extremamente trabalhoso, desafiador com certeza, mas um cenário de muitas possibilidades para criar, de muitas possibilidades para melhorar a nossa capacidade produtiva, e aí eu não estou dizendo só do ponto de vista de conseguir gerar volume de produção, mas sim de produzir com mais qualidade, e eu vejo um cenário do entendimento e da construção real de negócios mais humanos, né, das empresas entendendo o quanto o papel delas na sociedade é um papel fundamental. A gente já tem visto várias empresas atuando e se mostrando com valores muito fortalecidos, né, em meio à crise, mas no pós-crise eu acredito que as nossas relações com as empresas enquanto consumidores e principalmente das empresas também enquanto instituições no mundo serão relações mais assertivas, mais humanas, com certeza, e relações construídas de uma possibilidade de construção mais saudável para nós, para o planeta, né, para as futuras gerações em especial. Tatiana, muito obrigada pela sua participação, trazendo realmente um modelo de negócio muito interessante que eu tenho certeza que muitos empresários deverão colocar em prática nas suas companhias. Obrigada pela sua participação aqui no Empresários. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, gente. É isso. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra durante a programação. Até lá.